trocar essa ideia. Esse é um Uma projeto honra. que no meu canal, eu, por enquanto, é, tem muita coisa relacionada a algumas aulas de bioinformática que eu dou, algumas coisas relacionadas ao esporte. No entanto, eu vejo que tem muita carência, até de nós mesmos que realizamos o doutorado, muitas dúvidas, muitas incertezas, e o que isso pode gerar no futuro. Porque às vezes a gente acaba se cercando de muita gente que acaba só fechando esse funil para o acadêmico, para ser professor e ficar na universidade, fazer carreira na universidade e tudo mais. E é muito mais que isso, sabe? É É muito mais que verdade. isso. E ter alguém aí que, que tá, tá nesse muito mais que isso, me chama muita atenção. E especialmente também, eu te conheci, na verdade, foi com o pessoal da CIMED. Hum. Pessoal, a Bárbara, não sei se conhece a CIMED. Hum, Provavelmente você já tomou o remédio da CIMED. sim, eu estou Já. na marca Já de. usou o Carmed no lábio? É Eu, por o incrível protetor que labial. pareça, não, mas muitas pessoas usam mesmo. Você falando Sim, agora, sim. lembrei. E o que acontece? Eu sigo muitos os CEOs da CIMED, porque eles são CEO, mas eu sou muito apaixonado por marketing, assim, mano, Uhum. Daniel. E o Sim, que acontece? Os CEOs, hoje em dia, tem uma proposta que fala que não é mais CEO, é Sion. As pessoas têm que Sion. estar online, têm que ser vistos, têm que Legal. mostrar o seu posicionamento. E eu estava acompanhando eles nas redes sociais, Uhum. e eles foram lá fazer uma palestra no Harvard Business, né, Brasil Conference, né? Brasil Isso, Conference, isso. e acabaram mostrando o Daniel, que o Daniel foi impecável, que mostrou o laboratório, as estruturas de Harvard para Sim, eles. sim, sim. Aí eu falei assim, vou seguir ele. É. Foi. Vou seguir esse cara aí. Vou seguir esse cara aí. Deve ter alguma coisa de interessante. Não, mas Eu também pelo seu agradeço, eu agradeço. posicionamento e a forma com que, com certeza, você mostrou o seu trabalho e encantou eles, isso acabou passando para muita gente. E uma dessas pessoas que encantou foi a mim. E eu falei assim, Eu poxa, agradeço. vou mandar uma mensagem, vai que ele responde. E ele respondeu. Sim, foi Claro, super claro. prestativo e tudo. Sim. E Então, então eu gente, gostaria é de uma te... honra para mim estar aqui. Muito obrigado, muito obrigado. E entrando nesse contexto, obrigado novamente. Só para o pessoal que está aqui na live ter um pouco mais de ideia, você poderia falar o seu Instagram para o pessoal? Claro, meu Instagram é Daniel, e aí é meu sobrenome depois, Dais, que é Uhum. Dahis. Maravilha, maravilha. Então, queria te agradecer aí, Daniel, também, agradecer a Bárbara aqui por essa Eu que disponibilidade. agradeço o E convite. dar início aqui ao podcast, dar início a essa conversa que eu acredito que vai agregar muito valor para nós e para as pessoas que forem assistir. Para vocês, galera, só deixa eu abrir aqui uma coisinha aqui. Para vocês terem ideia aqui, pessoal que está acompanhando o canal, o Daniel, ele é engenheiro eletrônico de computadores pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele realizou seu mestrado em Engenharia Biomédica e Médica na Universidade Instituto de Tecnologia de Israel, onde também realizou seu doutorado, correto? Na parte de Correto. Engenharia Biomédica e Médica. Não entendo muito sobre essa área, como que eletrônica junto com medicina, deve ser algo muito complexo e talvez você poderia dar uma palhinha rapidinho, Daniel, do que você acabou realizando e um pouco dessa sua investigação, para a galera conhecer um pouquinho mais. Com certeza. Vou ficar feliz em compartilhar. E agradecer mais uma vez aí o convite. Me sinto honrado aí de contar. Inclusive, depois da visita lá, uma curiosidade. O pessoal da CIMED veio lá no laboratório, a gente fez o tour. E eu não era muito de publicar nada, assim, contar muito. Meu Instagram, inclusive, era fechado. E aí o João Adib, ele postou a foto, a foto, né, comigo. E aí ele virou para mim, Daniel, o teu Instagram é fechado? Eu falei, cara, é. Aí eles começaram a rir. E aí eu falei, caraca, eu tenho que abrir esse Instagram, eu tenho que abrir esse Instagram. E aí desde então, eu peguei como uma lição, né, um pouco, compartilhar mais o meu dia a dia, né, que
que eu estou fazendo e etc. Então, daí que vem todo esse movimento onde eu estou agora compartilhando vários aspectos do meu dia a dia, da minha pesquisa inclusive curiosidades, vídeos informativos, Uhum. etc. Mas voltando à sua pergunta, Carlos, então, eu estudei engenharia eletrônica de computação mesmo lá no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e eu sempre gostei de medicina. E aí, durante a minha faculdade, inclusive, eu quase prestei vestibular para medicina. Mas aí, em determinado momento, eu pensei que eu não queria ser médico, né? Mas eu queria trabalhar com medicina. E aí, durante a faculdade, eu me envolvi com iniciação científica na área médica. Então, eu lembro que eu comecei numa iniciação relacionada ao imageamento de câncer de mama, por exemplo, usando técnicas de engenharia eletrônica. E isso me levou a outra iniciação científica, também durante a faculdade, para fazer exames de áudio em neonatais, né, em bebês. Nossa, E que legal. eu terminei a graduação com aquela vontade, eu quero estudar engenharia biomédica. E aí eu fui para Israel, né, e lá em Israel eu estudei nesse instituto, né, que se chama Technion, que é um instituto bem prestigioso, assim, e ali eu me aprofundei em imagens médicas. Daniel, desculpa E a- te cortar. Eu queria pode, saber pode como que interromper. aconteceu. Como aconteceu de você ir para Israel, assim? Tipo, porque tá, você Boa estava lá pergunta. no Rio de Janeiro, assim, tá, do nada foi para Israel. Como que isso aconteceu? É uma boa pergunta. Cara, então, sempre... Eu sou judeu, né? E tenho origem judaica Ah, tá, também. boa. E sempre tive uma grande relação com Israel. E eu olhei como uma oportunidade de aplicar para o Technion, e o que se diz é que é o MIT do Oriente, é o Technion. Então eu falei, vou tentar. Apliquei, fui aceito e, e aí fui com a minha esposa, né? Na época era namorada, agora é esposa, brasileira também. E, e aí fui, foi mais ou menos isso. E aí cheguei lá, entrei no mestrado, pensando que ia ser em inglês, e qual era a língua? Nossa, Hebraico. Ah, era o quê? Hebraico? Meu Deus do céu! A a língua era gente falou de hebraico. Portugal. Gente, tá, e E, como foi isso? e aí, gente, eu fiz um curso no início, né, para aprender hebraico, mas ainda assim, eu chegava nas primeiras aulas, eu tinha dor de cabeça, porque eu lembro da matéria, Meu Deus do céu. era neurofisiologia em hebraico. Nossa. Em hebraico? Eu escrevia não a matéria, eu escrevia a palavra, para aprender a palavra, não muito o que estava se falando, porque o material é em inglês normalmente, né? Os livros, provavelmente os de vocês também, é em inglês. Então eu escrevia tudo para tentar aprender. E aí depois de 6 meses, mais ou menos 8, 9 meses, eu fiquei bom no hebraico. E aí eventualmente durante o mestrado, quando a gente chegou mais ou menos, o mestrado em Israel, acho que no mundo inteiro, né? São 2 anos. Então depois do primeiro ano foi quando eu me candidatei, porque o meu professor ele é o especialista lá em imagens médicas. Então eu me candidatei para ser o monitor lá de 2 aulas que ele dava. Uma era ultrassom terapêutico e imagens médicas, que aí envolve ultrassom, ressonância magnética, todos esses equipamentos. E passei. E aí foi quando eu aprendi a falar hebraico, porque eu tinha que dar aula, uma aula por semana em hebraico. Nossa, não só da Então, disciplina, tudo mas, tipo, falar em hebraico ali, né? eu tive que aprender hebraico hardcore. Eu lembro que as aulas são gravadas, né? Tem tipo essas videoaulas. Então, eu assisti as aulas anteriores umas 30 vezes antes da aula. E mesmo assim, na aula, gaguejando, mas passava. Não, os alunos gostavam. Acho que os alunos criaram uma identificação pelo fato de eu ser brasileiro também. E Uhum. são pacientes, né? Para que eu conseguisse dar a matéria. Até porque se eles também me zoassem muito, eu era monitor, né? Sim. Aí não sei se vale a pena para eles também. Mas, enfim. E aí, não sei, talvez eu esteja me alongando muito, podem me cortar se vocês quiserem. Não, eu tô Mas eu Tranquilo. bem vou curiosa, contando. tô gostando de ouvir, Eu sim. falo bastante. E aí o que aconteceu foi que, mais ou menos no terceiro semestre, veio uma professora dar uma palestra. E eu trabalhava na área de ultrassom, imagens médicas. Eu fiz bastante. Você perguntou, Carlos, eu fiz bastante conexão entre algoritmos, ou seja, programas de computador
para o imageamento do cérebro. Então, do meu mestrado, a gente estava tentando monitorar a temperatura cerebral não invasivamente, ou seja, usando um ultrassom. Conseguimos, né? Publicamos o artigo e etc. Que tem várias aplicações que a gente pode entrar daqui a pouco mais profundamente, mas estou tentando ser bem breve. E aí veio essa professora e ela deu uma palestra sobre o desenvolvimento de biomateriais, e ela desenvolvia biomateriais no laboratório dela, botava em cima de tumores, em ratinhos, e os ratinhos se curavam. E eu fiquei assim, cara, eu tenho que falar com ela. Tenho que falar com ela. Acabou a palestra, fui lá, falei com ela, e a primeira coisa que eu falei para ela foi: adorei tua palestra, muito legal. Como é que eu faço para fazer doutorado no teu laboratório? E aí ela virou para mim, ela deu um sorriso assim, ela falou: cara, me manda o teu currículo, vamos ver de alguma coisa aí. Beleza. E aí eu mandei o currículo, ela falou: olha, essa professora, by the way, é a professora aqui do MIT de Harvard, né? Então, ela virou e falou assim para mim: cara, por e-mail já. É bem concorrido, você ainda não tem muitas publicações, que na época não tinha mesmo. Vamos se falando e vamos ver no futuro se rola alguma coisa. Beleza, a história morreu, só que você vê como é que são os acasos da vida. Eu tinha, e o meu orientador de Israel, do mestrado, ele gosta muito de ir para congresso. E ele estimula muito a gente para, cara, tenta, ou não, você já tem, tenta. Que é um pouco uma filosofia até de vários israelenses que eu conheço. E aí, apliquei, passei para apresentar meu trabalho aqui em Washington, em 2018. E aí, o que aconteceu? Washington, na minha cabeça, Estados Unidos é tudo perto, né? Washington é longe pra caramba de Boston. Tipo assim, não é absurdamente longe, mas é longe. Mas eu mandei mensagem para a professora. Isso foi, 6 meses depois que eu tive aquelas interações com ela. E aí eu mandei, Nathalie, tô indo para apresentar num congresso. Será que dá para eu ir aí no teu laboratório? Também para encher minha bola, né? Tô indo para apresentar no congresso. Opa, ele não é tão normal. E ela falou: claro, tu quer apresentar aqui um seminário? Aí eu falei: quero. Aí eu apertei Enter e aí bateu aquele cagaço. Né? Deixa eu pesquisar aqui, né? Qual que é a distância de Boston para Washington, rapidinho? Não, e tipo assim, nunca passou pela minha cabeça, que não tinha nada a ver minha pesquisa com ela, mas depois eu vi que tinha muito a ver, né? Tanto que eu tô aqui, né, por causa disso. Mas naquele momento eu falei: cara, sou só um estudante de mestrado, tipo assim, eu vou apresentar no MIT, tipo, que isso? Mas eu falei: vambora. Tipo, pra ela, claro, quero. E aí fui. Me preparei, tipo assim, me preparei demais para aquele encontro com ela. Fiz a apresentação de 30 minutos, apresentei umas 100 vezes a apresentação, estudei todos os artigos que ela já publicou, porque eu fui para conquistar. E aí eu cheguei lá, fiz o seminário, o dia que eu fiquei mais nervoso da minha vida, disparado, fiz o seminário, e aí fui com ela lá para a sala dela e trouxe 5 propostas que a gente podia fazer no doutorado. E foi ali que ela topou ser minha co-advisor. Então, ela foi minha co-orientadora do doutorado. E aí, aquele episódio foi que determinou... Porque no final do meu mestrado, eu não sabia se eu ia continuar a fazer doutorado ou não. Então, ali eu decidi também, junto, né? Eu vou continuar para o doutorado. E aí, eu desenvolvi um doutorado, parte em Israel e parte aqui em Harvard, no MIT, onde eu trabalhei com terapias de ultrassom para tratar câncer envolvendo biotecnologia e biomateriais, que é a parte dela que ela desenvolvia. E aí desenvolvemos vários trabalhos, né? Um deles foi na área de melanoma, que é um câncer de pele, muito famoso e muito mortal, infelizmente. E o segundo também foi com câncer de cérebro, com glioblastoma. Vou ficar feliz também de contar, né? Que vocês são estudantes também, você sabe que perguntar o que você pesquisa para um estudante de doutorado é perigoso. Sim. É ótimo falar sobre isso, né? Então, assim, na nutshell, né, é mais ou menos essa... E só para finalizar, depois do meu doutorado, essa mesma professora me chamou para integrar a startup que ela cofundou, que é onde é que eu trabalho hoje em dia, que fica aqui incubada em Harvard, que desenvolve um biomaterial para prevenir hemorragia interna.
Certo. Daí você chegou a finalizar, então, o seu doutorado, já Isso. finalizou, e agora você está trabalhando nessa startup com ela. Isso, eu finalizei mais ou menos em fevereiro do ano passado e já tem 1 ano e quase meio, né, que eu já integro a startup. E estamos aí, trabalhando com desenvolvimento de equipamentos para sprayar. De novo, eu posso me alongar. Eu Dá só pra. preciso Não, que mas vocês me digam. a questão que eu quero fazer é, tipo assim, o seu foco mudou. Não é mais a produção de artigo e tudo, aquela área acadêmica e tal. Agora já mudou para outro lado, você É, ainda faz isso, tipo, concomitante. muito boa pergunta, muito boa pergunta. Eu sempre gostei de publicar artigo e para mim foi um trabalho gradual, né? Eu vejo assim, o meu primeiro artigo, eu olho hoje em dia e falo, caraca, tem muita coisa que eu poderia ter feito melhor. Sim, Putz. sim, sim. Mas eu fui melhorando com o tempo e inclusive na startup a gente acabou de publicar um artigo que foi disparado o artigo de maior impacto que eu já participei, né? E eu sou o primeiro autor, co-primeiro autor nesse artigo. Então, assim, eu gosto de pesquisa também e de desenvolver pesquisa. Porém, eu sempre tive uma pegada mais aplicada. Então, eu gosto de desenvolver pesquisa e essa é a razão pela qual eu não continuei na academia, né, para continuar a ser professor e etc. Apesar que poderia também, eu me vejo também fazendo isso, mas eu acho que no momento que eu tive que decidir, eu achei que ir agora e utilizar esse conhecimento e esse saber de fazer pesquisa, mas aplicado para um produto que pode afetar de verdade um ser humano, foi o que me motivou a ir para essa área mais aplicada, né, Uhum, de empreendedorismo, etc. Uhum. sim. Maravilha, Daniel. E a gente vê que você acabou transitando ali, mas você ainda não abandonou a pesquisa, você continua publicando, você continua realizando ciência, só que, no entanto, agora o foco acaba sendo um produto, né? Acaba sendo É, gerar algo final, que muitas vezes, quando se faz algum artigo, alguma coisa, acaba no artigo e ali fica, né? Então, às vezes acaba, é por isso. exemplo, uma pessoa acaba gerando muito tipo de informação, mas no final não compila e não gera, não se torna um produto Um necessariamente, né? resultado, né? Uhum. E Com isso é muito certeza. legal. Isso é muito legal. No entanto, voltando nessa parte do doutorado, para a gente explorar um pouquinho mais isso, para ti, o que foi o doutorado e o que é um doutorado? Ótima pergunta. Fácil, né? Fácil de responder. Não é tão fácil, É, não. eu tô brincando, eu tô brincando. É uma piada. Eu, então, o que eu acho que é um doutorado e o que foi para mim? Vou começar tentando dizer o que eu acho que é um doutorado, tá? Então, um doutorado é um programa de pesquisa onde a pessoa, ela normalmente, principalmente no Brasil, eu sei que o pessoal normalmente começa com mestrado e depois vai para doutorado, mas no exterior, e eu acho que em Portugal deve ser parecido, tem um programa que o doutorado, na verdade, já engloba o mestrado, então você sai da graduação e já começa o doutorado, que aí é tipo um doutorado de 6 anos, alguma coisa assim. Uhum. Pelo menos é assim nos Estados Unidos, né? É raro você achar um programa de mestrado. Mas, enfim, o doutorado é um programa de pesquisa onde a pessoa ela participa desse programa, ela é orientada por um ou mais orientadores, onde existe uma hipótese que é levantada sobre um determinado assunto e o investigador, o aluno, ele vai traçar experimentos para tentar validar aquela hipótese ou não, né? Ou para tentar retificar aquela hipótese, repensar aquela hipótese. Mas tudo focado para explicar ou para desenvolver uma teoria sobre um problema. Não existe uma pesquisa que não esteja visando solucionar algum problema. E o problema pode ser simplesmente falta de saber. Então, não Uhum. se sabe muito sobre esse Uhum. tópico, vamos tentar testar para saber. E eu estou falando, gente, para quem está assistindo a gente, eu estou falando da área mais de ciências, né? Não estou falando por todas as áreas. Na área mais de ciências é um pouco assim. Existe um problema, existe uma falta, vamos dizer assim, no saber. E aí um doutorado, ele hipotiza que talvez para explicar aquela falta, isso aconteça, e aí é trabalho do pesquisador, né, do aluno, validar se aquilo é verdade ou não. Então existe muito uma busca pelo saber, é ou não é, né? Então esse é um doutorado. Só que isso envolve, né, isso que parece simples em palavras, isso envolve várias capacidades que não
a gente não nasce com elas. A gente tem que desenvolver. Por exemplo, no meu caso, eu nunca tinha trabalhado com camundongos, com animais. Eu nunca tinha trabalhado fazendo 1 milhão de gráficos. Eu nunca tinha trabalhado desenvolvendo um device, porque eu já vou contar como é que foi o meu doutorado, mas eu tive que desenvolver impressão 3D, implantar tumor. Eu não tinha ideia de nada disso. A primeira vez que eu pipetei foi nos Estados Unidos, no meio do doutorado. Eu não tinha ideia como fazer pipeta e misturar líquido. E errei muito. Então, assim, é um processo, todo mundo diz isso, né, que eu já conversei, exponencial mesmo, porque você vai ganhando casca. E no início é muito lento, você não vê resultado, você tenta e tenta da maneira errada, corrige, erra de novo, corrige, erra de novo, até que gradualmente você vai começando a ganhar uma habilidade de fazer pesquisa, no final das contas, que envolve ser resiliente. Porque a realidade, vamos dizer assim, o mundo ele é muito complexo. Então é muito mais fácil algo dar errado do que dar certo. Muito mais fácil. Então, você desenhar um experimento para você, não um experimento que vá confirmar o que você acha, veja bem, é um experimento que vai conseguir medir o que você quer medir. Para você conseguir fazer isso, não é simples e demora muito tempo para você aprender a fazer isso. E existe um elemento de solitude no doutorado, porque você, apesar de ter um orientador, em geral, orientadores, eles são muito ocupados, eles estão com vários alunos, eles estão envolvidos em projetos com várias empresas ou governos, e eles não têm tempo para te dar infinito. Então, você está meio que se virando sozinho, o que pode ser muito difícil, muitas vezes. Mas também, por outro lado, existe uma habilidade que você ganha quando você trabalha com isso, que é se virar sozinho e resolver, bem do jeito brasileiro mesmo. Que é algo que eu levo comigo, né? Do tipo, não tem muito recurso, mas vamos fazer o melhor que dá com o recurso que tem. Então, isso é um doutorado, se eu tivesse que sumarizar. Agora, o meu doutorado, eu fiquei muito, muito satisfeito com ele. Eu fiquei muito feliz por tudo isso que eu estou contando aqui, né? Todas essas habilidades que eu ganhei e que me permitem, hoje em dia, por exemplo, a gente agora está escrevendo patente, está escrevendo proposta de financiamento e está prestes a ganhar um financiamento muito legal, que eu praticamente escrevi sozinho aquela proposta. Em inglês, assim, foi uma coisa assim que eu não teria como condição nenhuma de fazer se eu não tivesse passado por 6 anos de treinamento, né? E no meu doutorado eu tive a chance de fazer algo que eu amo, assim, que é trabalhar com doenças e desenvolver terapias para monitorar e tratar doenças. E em especial, eu estou falando aqui do câncer. Então, só falando um pouquinho mais dos projetos que eu fiz no doutorado. Eu comecei o meu doutorado com o cérebro. Então, existe um problema no câncer de cérebro, em especial o glioblastoma, que é o câncer, infelizmente, mais mortal e mais comum em adultos, que não dá para tratar o câncer com drogas convencionais. Por quê? Porque o paciente toma um remédio, o remédio ele fica na corrente sanguínea e muito pouco dele entra dentro do tumor. Porque o nosso cérebro ele é protegido. Existe uma barreira no cérebro, chamada barreira hematoencefálica, que não deixa coisas que estão no sangue entrar dentro do tumor. E aí você pode pensar nisso, que é uma coisa quase que evolutiva, né? Porque se você está com um vírus no sangue, você não quer que ele entre no cérebro, certo? Só que isso também, por outro lado, previne remédio de entrar no cérebro. Então, o que eu fiz? E, de novo, não fui eu que inventei isso, não, mas eu apliquei isso, que é uma coisa que está ainda em investigação. A gente usou ultrassom não invasivo para conseguir abrir uma janela terapêutica no cérebro. Então, você trata o tumor com ultrassom e ali você abre a barreira hematoencefálica. Só em cima do tumor. E todo o resto do cérebro é poupado. Não tem penetração de droga nenhuma. E foi um projeto onde eu aprendi muito, demais. E foi muito legal fazer esse projeto. E a gente publicou o artigo. Foi uma super colaboração com o MIT, Technion, 2 laboratórios do Technion. E a gente fez o delivery, né? Nossa droga era uma nanopartícula. Então, a gente usou ultrassom, abriu a barreira hematoencefálica no tumor, usou uma nanopartícula que dava para ver usando fluorescência.
Então, você consegue ver você Sim. consegue ver a nanopartícula acumulando em cima do tumor de maneira não invasiva, usando uma câmera de fluorescência. Esse foi muito legal, fiquei muito feliz com esse projeto, porque os pacientes precisam demais de novas terapias, demais. A taxa de mortalidade desse tumor é mais de 90%. É muito, muito difícil tratar. E no caso do melanoma, eu diria que foi o projeto de maior relevância clínica que eu trabalhei no doutorado, que foi um projeto onde a gente desenvolveu um método para tratar, usando ultrassom de novo, mas o ultrassom, nesse caso aqui, não era para abrir barreira nenhuma, era para queimar uma parte do tumor. Porque o ultrassom que a gente está acostumado é ultrassom de imagem, né? De fazer de gestação, por exemplo, ver um feto. Só que o ultrassom que eu estou falando é esse ultrassom mesmo, só que focado, num pontinho. Então, imagina que você tem tipo uma lupa com sol, que foca o sol num pontinho. Agora eu faço isso com som. É isso, basicamente. Então, somente naquele pontinho você tem o efeito de queimar. No entorno, pelo fato de só ser poucos raios que estão passando de ultrassom, você não está causando nada, né? É indolor. Enfim, a gente queimava uma parte do tumor e fazia uma injeção de nanopartículas que acordavam o sistema imune. Então, qual era a ideia? Você queima uma parte do tumor, libera fragmentos do tumor e ativa o sistema imune para absorver aqueles fragmentos. E aí o sistema imune faz o trabalho sozinho. Ele absorve os fragmentos, aprende a identificar, né, o que é um tumor, e aí, a partir de então, ele já reaciona. Ele tipo dá um tapa na cara do sistema imune que estava dormindo, que deixou o tumor crescer, e fala, vai para cima dele. E funcionou. E assim, a gente tratou 9 animais, os 9 se curaram com essa terapia. E a parte, acho que mais de maior relevância clínica, é a parte que a gente, depois do tratamento, a gente aplicava tipo um band-aid, que se chama uma microagulhas, que é tipo um band-aid, imagina um patchzinho de band-aid, só que tem protuberâncias, eu acho que se fala, que são pontinhos que você encosta na pele e você nem sente. Só que eles penetram menos de 1 milímetro na pele. E a gente usava esse band-aid após o tratamento para coletar biomarcadores. E aí qual era o nosso racional? Vamos coletar os biomarcadores ao longo do tempo para conseguir predizer os animais que estão respondendo ou não para a terapia. E a gente conseguiu ver isso. Então, os animais que se curaram, esses 9 que eu falei que se curaram, eles tinham biomarcadores muito característicos de quem estava respondendo. E isso é muito legal, porque hoje em dia na clínica não existe uma boa solução e barata para conseguir predizer se um paciente vai responder ou está respondendo à terapia. Então, esses 2 projetos me deixam muito satisfeitos e felizes assim com o meu doutorado. Mas foi difícil demais. Eu não quero criar idealizações. Tornar isso muito fácil para a gente que não tem tanto conhecimento e entender tudo isso. Isso é muito bacana, sério. Esse é meu trabalho, é explicar de uma maneira simples. Sim, sim. Maravilha, Daniel. Olha, Daniel, eu tenho uma questãozita, assim, né? Por exemplo, com certeza esse trabalho você realizou com muita resiliência, com muita força de vontade, e me chamou muita atenção uma coisa, que você teve tanto para conseguir essa oportunidade do doutorado, uma certa proatividade e fugiu um pouco, porque eu falo assim, muitas vezes tem aquela música do Zeca Pagodinho, né? Vida leva eu, e como não sei muito bem como que funciona ela ali inteira. No entanto, você buscou uma oportunidade, você procurou uma oportunidade, você meio que tentou fazer acontecer. E o que você acha sobre isso? Você acha que as pessoas elas têm que buscar aquilo que desejam e tentar batalhar e o não se já tem, como você já disse, né? Excelente pergunta. Acho uma pergunta muito pertinente para quem está nos assistindo. Assim, inclusive, toda minha movimentação no passado recente é justamente mostrar para o pessoal que o não você já tem e que dá. Não é que, e eu acho bom fazer essa distinção. Eu sou privilegiado, eu tenho um privilégio de estar aqui, eu tive sorte de gente que me ajudou,
Então, eu não acho que todos que tentarem vão conseguir, porque tem um pouco essa ideia que é vendida aí nas redes sociais, onde todo mundo, se você quiser, está no teu alcance que tudo vai dar certo. Eu não acho isso. Porém, eu acho que muita gente poderia conseguir se tentasse. E eu acho que é fundamental as pessoas terem essa noção, porque eu também não achava que, eu não tinha ideia, há 5 anos atrás, eu não, porque durante o mestrado, eu não tinha ideia que eu ia parar aqui. E foi uma coisa que não foi que eu planejei anos, foi uma coisa que eu vi ali, ela falou, eu falei, eu vou falar. Não tem... E eu não sou melhor que ninguém por causa disso. Eu acho que todo mundo tem essa capacidade de dar o clique e chegar e falar, bum, porra, gostei do que você faz, como é que eu faço para entrar aí? Do jeito bem, assim, brasileiro. E eu acho que é fundamental, eu acho, o pessoal acreditar em si mesmo, no sentido de tenta. Tenta porque muitas vezes, e assim, uma coisa até que eu conversei com um amigo meu recentemente, eu acho que muitas vezes a gente acha que é tão difícil passar, tão difícil conseguir, tão difícil, que a gente fica imobilizado, né? Fica engessado, não vou nem tentar, vou me expor. E eu entendo isso. Não é que eu não tenho medo ou ninguém tem medo. Todo mundo tem medo. A questão é não deixar isso te paralisar, né? Porque eu acho que literalmente a razão que eu tô aqui hoje começou com um momento de cara de pau mesmo, onde eu virei para ela e falei, cara, quero tentar ir para aí. E aí, você me ajuda? Claro que eu fiquei nervoso na hora, mas eu acho que o pessoal pode tentar, porque e eu acho que quem tenta, e isso também é uma lição do próprio doutorado, né? Eu acho que quem tenta consegue, em geral, só um minutinho aqui que me ligaram aqui, não sei se vocês escutaram. Eu acho que quem tenta, pode ser que você não consiga a melhor coisa que você estava querendo, mas alguma coisa você vai conseguir. E é um pouco a ideia do doutorado também. Você começa apontando para uma direção, mas a realidade vai te empurrar para outra direção, que aquela hipótese que você está querendo está errada, vai para outro lugar, aí você vai para outro lugar, aí ao longo do tempo você está em um lugar completamente diferente de onde é que você começou. Você sabe já que ali não é o caminho, talvez para cá é o caminho, e alguma coisa você encontra. Né? O meu orientador de Israel, ele até brincava, ele falava assim, todo mundo vende a ideia de que você, no doutorado, é igual aquela pessoa que joga um dardo. Tem ali o alvo, e você joga o dardo, e o dardo ele bate ali bem no centro, né? Só que, na verdade, é o contrário. No doutorado, você joga o dardo, ele cai em um lugar, você desenha o alvo em torno. Ele brincava. Ele brincava com isso. Foi uma ótima Porque definição mesmo. é boa, né? Porque é um pouco isso, né? Você lê todo o paper, parece que os caras sempre almejaram chegar onde é que eles chegaram. Mas eles começaram tentando fazer uma coisa completamente diferente, mas na hora de escrever o paper, eles enfeitam o pavão, né? Brincando assim. Eles dizem que sempre que há uma necessidade enorme para aquela coisa que eles acharam sem querer, e faz parte do jogo, tá tudo bem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que esse inconformismo, em algum grau, é muito positivo. De tentar, vamos tentar. O não a gente já tem, alguma coisa vai sair. Pode ser que não saia de primeira, segunda, terceira, mas alguma coisa pode sair. Eu acho assim, eu acho que o inconformismo, ele te gera um risco positivo. Né? Ele vai te gerar um risco de algo acontecer. Mas se você ficar paralisado, nem o risco você tem. Então é um pouco isso. Eu acho que eu sou... E a razão pela qual essa visita da CIMED, e eu não sei se você viu, Carlos, até o Luciano Huck foi lá no laboratório também. Eu vi. E as duas coisas que eu senti é que há interesse do pessoal em acompanhar pessoas, tipo eu, tipo vocês, que estamos estudando fora, para justamente a gente inspirar o pessoal a tentar, né? Porque, de novo, não cai do céu e, ao mesmo tempo, não é também um bicho de 7 cabeças. Se movimenta. Alguma coisa pode acontecer disso. Às vezes vai acontecer o que você quer, às vezes não vai acontecer o que você quer, mas pode acontecer outra coisa. Então,
parece fácil falar. Eu sei que é difícil pra caramba. Uhum. Só que é importante dizer ao mesmo tempo. É importante escutar. É importante o pessoal escutar isso. É difícil, mas dá. E vai pra Sim. cima. Eu acho Tenta. que é porque a Tenta. gente também acaba vivendo tantas vezes com as mesmas pessoas ali dentro daquela bolha, que aquilo que não é normal passa a ser natural ali pra gente. Então parece que não É é tão isso. interessante. Você fica, já é mais do mesmo. Só que quem tá fora não faz ideia do que a gente tá Com fazendo. certeza. Com Então, certeza. assim, é muito legal poder falar sobre isso e mostrar para outras pessoas que não é tão inacessível assim, sabe? E que sim, é muito É. interessante. Porque às vezes até pra gente E fica tipo, não é tão interessante falar sobre isso e tal. Mas é assim, é muito interessante, porque a gente já tá ali, tá maçante pra gente, mas pros outros isso não. Bárbara, sabe o que eu acho também? Eu acho que, em geral, tem assuntos, eu acho que são mais interessantes que outros mesmo. Mas eu acho que, vamos dizer assim, 60%, 65%, tentando ser científico aqui. Não dá para ser científico. 65% da coisa é saber contar a história. Sim, Porque sim. se você contar de maneira simples, e eu não sei se vocês têm visto, eu tenho publicado vários vídeos recentemente, onde eu faço um trabalho extra de não entrar em tecnicalidade. Eu Uhum. tento ao máximo que alguém que nunca ouviu falar de imunologia entenda o que significa a apresentação de antígenos para conseguir Sim. criar o efeito de uma vacina, entendeu? Então, assim, eu acho que é nosso trabalho como cientistas e pesquisadores tornar a coisa acessível, né? E é isso que me Uhum. motiva hoje em dia, né? Hoje em dia eu estou motivado de divulgar ciência para justamente o pessoal ver que é possível, a criançada ver isso como uma coisa atrativa, uma coisa que dá para ser alcançada e, e eu gostaria de ter tido essas referências quando eu estava nesse momento. E acredito que vocês também, né? Pessoal que está tipo a Com gente, certeza. na Sim, época de sim. estudar, de passar dos Uhum. estudos, e que pode. Você brincou, Carlos, que eu te respondi. Eu faço questão de responder Uhum. praticamente todo mundo que me manda mensagem. Porque é isso, é para isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu quero responder mesmo. Hoje, por Uhum. exemplo, só contando em off, assim, não é nem tão off, né? Que isso aqui vai ficar. Sim. Mas tudo bem. Um rapaz me perguntou, Daniel, eu tenho 35 anos, fiz engenharia de produção e quero fazer pesquisa. O que eu faço? Claro que eu não posso dizer para ele o que ele deve fazer, mas ele pediu sugestão. Falei, cara, de repente você pode buscar um mestrado, um doutorado. E ele falou, excelente, vou fazer isso. Mas você acha que eu consigo falar com esse professor mesmo sem nada? Eu falei, consegue. Manda para ele e prepara o teu currículo. Porque também, é como eu falo, você tem que chegar preparado. Uhum. Se você Uhum. chegar não muito preparado, o que significa preparado, o pessoal que está ouvindo? É ter um currículo simples e ao mesmo tempo direto ao ponto, com interesses que você quer, e ao mesmo tempo ter também agora me escapou da mente, mas é ter o currículo, e falar com o orientador, com o potencial orientador. Eu, inclusive, para passar em Israel, eu falei com o orientador antes de aplicar. Eu já tinha falado com ele. E ele já tinha topado ser meu orientador, antes de eu aplicar para a universidade. Nem sempre isso funciona, mas funcionou comigo. Então, assim, já valeu o que eu estou fazendo. Uhum. Essa pessoa pode alterar o caminho da vida dela porque ele me tem como referência e eu estou ajudando ele. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a minha proposta hoje em dia é isso. Divulgar mais e ajudar o pessoal aí a... Vamos tentar. O não a gente já tem. Acho que Uhum. foi essa a proposta, né? Que você teve com o Sim, podcast sim. também. E porque assim, muitas vezes a gente, você sabe como que é a academia, né? A gente fala com os pares. E muitas vezes as pessoas que necessitam ter esse conhecimento ou têm a curiosidade desse conhecimento fica inacessível para elas. Porque é uma Com informação certeza. tão densa, tão estruturada, que, por exemplo, tem um amigo meu que ele é da parte de educação física, e ele falou assim, cara, tô lendo um paper, tô uma semana na primeira página, não entendo nada. Então, olha a É. importância de vir alguém compactar essa informação, falar de uma forma simples, de transmitir isso, e acaba democratizando muito mais a informação.
Eu acredito Com certeza. e uma questão, o que você acha, Daniel, de uma pessoa cientista ter um posicionamento na web? O que você está observando com esse seu início dessa sua nova atividade aí, que está motivado? Então, é uma boa pergunta que, como você bem colocou, eu estou agora descobrindo isso também, mas eu acho que eu já tenho uma primeira resposta. E é assim, né, na ciência. A gente tem a primeira, Uhum. depois a segunda, a terceira. Sim, pode ser que mude. Eu tenho uma primeira resposta. A primeira resposta seria que eu acho que é muito importante ter um posicionamento aí nas mídias digitais, e seja ele qual for. Assim, eu, particularmente, para minha vida, eu considero, para minha atividade, importante eu divulgar não só o que eu faço, como outras pessoas no meu entorno estão fazendo, e coisas assim da minha vida aqui em Boston, que também tem muita gente interessada. Porque também, eu acho assim, eu estou divulgando majoritariamente no Instagram. Eu acho que no Instagram ninguém está querendo realmente aprender só sobre ciência, né? É uma coisa que envolve ciência, a vida da pessoa naquele lugar, os eventos que ela está frequentando, que pode estar tudo dentro, e no meu Instagram está tudo no contexto de científico. Mas ainda assim, não dá para ser apenas ciência. Então, essa é a fórmula que eu encontrei, que eu estou encontrando, né, para o momento atual. E eu acho que é muito importante. Como eu disse, você tem muitas pessoas que estão me contactando e que estão vendo em mim uma referência que pode ajudá-las a chegar lá. E, de novo, eu sou uma pessoa normal. Eu não sou. Sim. Eu sou igual a todo mundo. Mas eu fico feliz que as pessoas estão me colocando nesse lugar e dentro das minhas possibilidades, eu vou tentar ajudar. Eu vou tentar ajudar. Então, eu acho muito importante. Se tivesse que resumir a minha resposta, eu acho que isso inspira. Eu acho que é isso Uhum. que a gente precisa para o Brasil, né? A gente precisa inspirar as pessoas a tentarem, a conseguirem e mostrar que dá para ser feito. Por exemplo, só para complementar, eu sou o único brasileiro que está agora lá no Harvard Life Lab. Então, eu até postei recentemente uma foto assim do mapa que eles têm. Aí eles pedem que cada um coloque um pinzinho de onde é que veio. Cara, só tem eu e eu não sei mais quem do hemisfério sul. O resto tudo é Europa, Ásia e Estados Unidos. E não é porque eu passei numa prova que ninguém passou. Não. É porque eu dei sorte, tive mérito, claro, mas igualzinho. É algo que eu tentei e acabou rolando. E você vê onde é que eu fui parar. Eu sou o único do hemisfério sul ali. E é uma pena. Eu acho que dá para ser vários do hemisfério Não, sul o ali. Brasil Não tem um era só eu. potencial absurdo, tem muita gente boa. Então, E você falou uma coisa, Bárbara, que eu concordo muito. A educação no Brasil é excelente. uhum, Excelente. A educação no sentido do nível que é cobrado dos alunos. uhum, Cara, eu estudei lá no Fundão, na UFRJ, tinha uma galera muito fera na minha turma. Muito fera. E então eu acho que não é uma questão de falta de qualidade, né? Tem uhum, muita Uhum. qualidade. Então, Sim. eu acho que envolve muito uma questão de, estatisticamente, quanto mais pessoas tentarem, mais pessoas vão entrar. uhum. Então, eu acho que é mais Oportunidade por aí, também. Sim. oportunidade também. E você entrou nesse contexto de estar trabalhando com diferentes culturas, né? E o que você tem aprendido com essas pessoas de outros lados do mundo? A gente sabe que a cultura influencia fortemente da forma com que ela vê a sua dedicação. E o que você tem para o pessoal, Daniel, para contar um pouco sobre essa experiência aí e com Um o bom pessoal ponto. de todo mundo? É um bom ponto esse. Eu acho assim que realmente existe uma diferença cultural entre as nacionalidades aí da galera. Então, por exemplo, mais próximo à minha realidade. Você tem nós brasileiros que, em geral, são hard workers, trabalham pra caramba, dão sangue, dão gás. Você tem os americanos que, de novo, eu estou fazendo generalizações, tem de tudo, tá? Uhum. Só que assim, eu estou falando no meu micro-universo, o que eu vi? Você tem de tudo, você tem
americanos que trabalham demais, tem americanos que gostam de fazer o seu horáriozinho e tá tudo bem. Em geral, os americanos, pela minha percepção, têm uma relação um pouco menos calorosa que os brasileiros. Então, o brasileiro, por exemplo, uma coisa boba, o brasileiro, hoje eu encontrei com 2 brasileiros que vieram visitar lá o laboratório, a gente se deu 2 beijinhos, um abraço. Isso não rola muito aqui, né? Aqui é uma coisa mais formal, né? Sim. Aqui em Boston, pelo menos. Mas eu tenho uma amigona americana do laboratório que eu dou um abraço nela, não tô nem aí se ela gosta, mas ela gosta. Eu vou lá e vou pro abraço, não tem problema. E você tem também, por exemplo, eu trabalhei muito com israelense, né? E o israelense tem uma postura que eu acho bem bacana, que é parecido com a brasileira, mas eu acho que é mais pronunciada, que eu acho bem bacana, assim, para inspirar a galera, que eu acho que a gente pode adotar mais. Israelense não tem muito medo de receber não. Tem um pouco essa postura de tipo, vamos tentar. O não a gente já tem. E é bem marcado, assim, nas relações humanas. E eu acho bem bom isso. Eu acho que isso abre muitas portas. Você vê que tem muitos israelenses que vêm estudar nos Estados Unidos, porque tentam. Muito mais que brasileiros. E se você comparar a população e o tamanho da população, você tem 10 milhões de pessoas em Israel e você tem 220 milhões de pessoas no Brasil. Então, proporcionalmente, eu acho que vem mais israelenses para cá. Então, eu acho que não é por qualidade, eu acho que é por tentativa mesmo, tentativa e erro. Vamos tentar. Então, eu acho que assim, existe muitos tipos, né? E tem muitas nacionalidades. Lá no laboratório tem gente da Índia, gente da China, gente do Japão. Assim, tem várias nacionalidades. E o pessoal, no geral, eu sinto que o pessoal se ajuda, assim, no geral. Existe um sentimento, pelo menos no laboratório que eu estou trabalhando, que é um laboratório onde são várias startups co-incubadas no mesmo lugar. O pessoal troca uma ideia, eu puxo o papo com todo mundo, que eu gosto de falar mesmo, e o pessoal me responde, dá sorriso. Então, estou satisfeito assim com essa troca cultural. Maravilha, Daniel. E só você está num contexto agora de empreendedorismo, um contexto ali de startups, inovação, desenvolvimento. Como que você tem observado a recepção de, por exemplo, o seu caso, um doutor, recém-doutor, né, se eu posso, se Sim, me autoriza a dizer, claro. tanto numa startup ou numa própria empresa, como que está essa movimentação aí pelos Estados Unidos? Eu percebo que aqui na Europa eles têm contratado muitos doutores assim recém-formados ou com experiência já para fazer essa parte de transição tecnológica, de Uhum. buscar essas tendências de 2030 e essas Legal. questões que estão sendo cobradas agora. Mas você, aí nos Estados Unidos, como está sendo isso? Então, eu sinto que aqui o pessoal que termina o doutorado, existem alguns caminhos, né, que a pessoa pode seguir. Um deles seria fazer um pós-doc. Então, você tem muitos recém-formados alunos de Uhum, doutorado que vão fazer pós-doc dentro dos Estados Unidos mesmo, né? Porque eu acho que aqui a maior parte dos pós-docs não é americana, né? Você tem a pós-doc do mundo inteiro vindo trabalhar nos Estados Unidos. Mas você tem também americanos também trabalhando no próprio Estados Unidos como pós-doc. Então é um caminho, porque em geral, para ser professor aqui nos Estados Unidos, você vai ser cobrado um pós-doc. uhum, Então você tem que ter um tempo de pós-doc. Agora, existem também esse caminho de ir para startup. Então existe, principalmente em Boston, que é um hub de biotecnologia. Então aqui você tem muitas farmacêuticas, você tem muitas startups que estão trabalhando com biomateriais ou na área de descobrimento de novos fármacos, por exemplo, e está se contratando muitos cientistas. Em geral, cientista, para o pessoal, existe uma certa. Eu posso estar errado aqui, mas vou me aventurar. Existe uma certa nomenclatura, nos Estados Unidos, pelo menos, que é a seguinte: cientista é quem terminou o doutorado. Então, quem faz doutorado, termina, entra no cargo de cientista. Se a pessoa terminou a graduação e começa a fazer pesquisa, num laboratório ou fazendo alguma coisa assim, normalmente é assistente de pesquisa ou pesquisador associado. Estou traduzindo do inglês, né? uhum. Research Assistant ou Associate Researcher.
ou assistant, não sei, alguma coisa assim. E aí, depois do doutorado, é cientista. E aí, depois que você é cientista, você pode avançar para cientista sênior e cientista principal, que normalmente acontece de 3 a 10 anos depois de terminar o doutorado, trabalhando, né? Então, eu vejo muita gente terminando o doutorado, indo para startup ou indo para essas farmacêuticas grandes. Então, você tem a Moderna aqui, você tem a Pfizer, você tem a Bayer, você tem várias farmacêuticas enormes que estão contratando muito recém-graduado de doutorado. Então, mais ou menos, são essas três, assim, o universo que eu vejo. É academia, continuar na academia, ir para empresas pequenas ou ir para empresas grandes. E são essas três opções que eu vejo, assim, mais comuns, né? Pode ser que existem outros. Tem muita gente que começa também a empreender. Talvez eu adicionaria esse pessoal. Existem muitos projetos que a pessoa ou inicia no doutorado ou durante o pós-doc. Inclusive, eu tenho amigos que estão fazendo isso. Que eles desenvolveram uma pesquisa, a pesquisa tem potencial de se transformar num produto, e agora eles estão fazendo todo o processo de passar de uma pesquisa de laboratório para um produto. Então, eles estão tentando levantar dinheiro para conseguir patrocinar um time e começar a formar uma equipe, né, para avançar o produto para a clínica. Maravilha, maravilha. E já que você está nesse ambiente de Harvard, você acabou estudando numa universidade bem conceituada, que você disse que acaba sendo o MIT ali sem ser o MIT. E o que te chamou de atenção nessas universidades que são referências no mundo? Obviamente que eles têm uma estrutura, eles têm um corpo docente, um corpo de infraestrutura como um todo, muito bem elaborado, muito bem prático, né? Por exemplo, eu conheço amigos que fizeram o ITA e ali é realmente o cara tem um conhecimento, uma visão de mundo compreende muitas áreas e consegue aplicar nessas áreas. E isso é um conceito que eu vejo que é presente nesses grandes centros. O que você tem para dizer um pouco sobre Harvard ou essas outras grandes instituições que você acabou passando? Boa pergunta. Então, de novo, eu tenho que falar isso também, que eu nunca fiz pesquisa no Brasil a nível de ciência. Então, é um pouco difícil comparar nesse nível. Sim. Mas eu escuto de colegas, né? Inclusive hoje, esses colegas que me visitaram, que estão no Brasil agora, eles estavam me falando que, por exemplo, só um detalhe, eles pedem um reagente que demora meses, às vezes, para chegar. Aqui nos Estados Unidos, você pede 3 dias depois, 2 dias depois, ou até, tem casos de até no mesmo dia você consegue. Tipo, dentro das 24 horas você consegue receber o reagente. Então, eu acho que a minha resposta vai mais ou menos por aí. Eu acho que a nível estrutural, a estrutura do lugar é uma diferença muito grande para a maior parte dos centros de estudos do Brasil. As universidades públicas no Brasil, por exemplo, que é o caso onde eu estudei, a UFRJ, você tem um ensino de alta qualidade, mas a estrutura do lugar não é a melhor. Isso eu posso falar tranquilo. E aí esses outros lugares, por exemplo, esse centro que eu estudei em Israel e aqui em Harvard, você tem uma estrutura a nível de lugar mesmo. Até a cadeira que o aluno senta, a maneira como a sala é feita, que às vezes feita em forma de U, assim, uma coisa tipo um anfiteatro mesmo. Eu acho que isso é muito diferente. E acho que é uma qualidade muito alta, assim. Outra diferença que eu me aventuro a dizer, e posso estar errado, é o nível de interesse dos professores em querer dar aula, muitas vezes. Porque uma das coisas que realmente é um trabalho do professor é dar aula e fazer pesquisa, né? O professor é dono de um laboratório. E tem vários professores que sofrem com falta de motivação, às vezes, de dar uma aula, de corrigir prova, etc. Eu senti, pelo menos da minha graduação para o meu mestrado e doutorado, uma grande diferença, assim, onde eu vi que os professores estavam bem interessados assim, em dar aula. E eu talvez poderia dizer que possa ter a ver com remuneração maior no exterior para essa atividade. Então, os professores são bem remunerados aqui nos Estados Unidos e em Israel, por exemplo, são muito bem remunerados,
comparados no Brasil. Então, eu sinto que existe talvez uma maior motivação para dar aula e para fazer com que os alunos realmente entendam. Ou seja, existe uma questão de se importar. Mas, de novo, eu não posso generalizar. Eu estou falando assim, minhas observações, certamente. Eu não quero que Claro, professores que estão no Brasil sintam que eu estou atacando eles. Não. Eu acho que tem muita gente que está muito compromissada com a educação superior no Brasil para fazer os alunos aprenderem, mesmo com pouca condição e remuneração financeira. Mas eu acho que as minhas observações que eu tenho visto, assim, no geral, seriam mais relacionadas a isso. Sim, eu concordo. Sim, exato, perfeito. Com certeza é isso. E isso acaba refletindo também nos alunos, né? Com certeza você teve um professor também altamente motivado que te marcou a sua carreira e acaba conseguindo transmitir toda essa energia e você acaba puxando mais, não tem jeito. Porque o interesse do aluno, ele é despertado não só pelo que está dentro do aluno, né? Isso envolve um pouco aquilo que a gente estava falando há pouco tempo. A maneira como você explica pode afetar a maneira como aquela coisa é absorvida pela pessoa. Então, se você explica uma coisa, isso não é nada demais, isso de uma maneira que você acha aquilo chato, a chance de um aluno se interessar por aquilo é baixa. É baixa. Então, não é interessante. Agora, se você mostra, e claro que você tem que saber fazer isso, não é uma habilidade que todo mundo tem. Eu reconheço que tem muita gente que tem que desenvolver essa habilidade. Mas se você mostra que a coisa pode ser interessante, mesmo um tópico que é comumente achado chato, por exemplo, vocês provavelmente já devem ter tido aulas, por exemplo, de uma matéria de matemática, que o professor era super motivado e, consequentemente, as notas são maiores para aquele curso. Agora, se o professor dá uma aula de álgebra linear, eu lembro de uma aula na UFRJ, que eu tive de álgebra linear, cara, impossível, eu não entendia o sentido da coisa. Tipo, para quê? Para quê? Se o professor não explica para que ele está falando aquilo, eu acho que não engaja o aluno, entendeu? Você tem que explicar para quê? Para que você está vendo isso aqui? E percebe só, os professores que começam um tópico dizendo para que eles estão falando aquilo, em geral, prende a atenção. Porque você entende, mesmo que seja uma coisa chata, você sabe qual é a utilidade daquilo. E aquilo já dá uma segurança para o aluno do tipo, cara, eu vou passar por esse caminho difícil porque eu sei que ali no final do túnel tem uma luz, sabe? Alguma coisa assim. Sim. Maravilha, Daniel. Recebi aqui uma informação, temos mais 10 minutinhos aqui também. A gente também não quer estender e ocupar muito o seu tempo. Eu tenho uma última questão aqui que eu acho que você falou uma coisa que é muito importante durante o doutorado. E uma palavra que me chamou muita atenção da forma que você conseguiu explorar isso agora. É desenvolver habilidades. Uma pessoa, se ela não tem uma habilidade, ela consegue desenvolver uma habilidade? Pergunta fácil, né? Tô brincando. Essa aí é difícil de responder. Mas eu vou me aventurar também nessa resposta. Eu acho assim, existem habilidades e habilidades. Por exemplo, existem pessoas que não têm problema nenhum em falar em público. Eu não sou uma pessoa dessa. Tá? Então, é uma habilidade que tem gente que tem facilidade de falar para públicos de 2.000 pessoas. Tem gente que tem essa facilidade, tem uma habilidade, nasceu com habilidade. Então, existem habilidades que você nasce, que você é bom naturalmente, vamos chamar assim, naquela coisa, o seu desenvolvimento, a sua história te ajudou a ficar bom naquilo. Beleza. Porém, existem habilidades que às vezes são necessárias serem aprendidas. Então, por exemplo, eu não acho que um aluno de doutorado ele não, quer dizer, vou tentar reformular. Eu acho que um aluno de doutorado, ele não está em uma posição confortável de não desenvolver a habilidade de falar para o pessoal. Você tem que comunicar o que você faz no doutorado. Percebe só, a maneira como hoje em dia a gente testa um aluno de doutorado, como é que é? É a apresentação dele. É a maneira como ele conta a história. É a maneira como ele mostra além de papers, óbvio, mas eu digo assim, a minha prova do meu exame de doutorado e o exame de doutorado de todos os doutores do universo é sempre uma prova teórica, onde a pessoa defende o doutorado. Então, uma habilidade que a gente não tem opção.
tem que ser desenvolvida. E dá. Então, existem habilidades, e talvez seriam a maior parte das habilidades, você consegue sim desenvolver. A questão é, talvez você não vai ficar brilhante na coisa, mas você vai passar o nível necessário, que é necessário que você passe. E isso está tudo bem. Eu não acho que a gente tem que ser bom em tudo, porque não dá para ser bom em tudo. Não dá para ser bom em tudo. Mas a gente tem que ser, naquilo que nos compete, suficiente. Então, eu acho que é importante a gente ser suficientemente bom para poder falar sobre o que você está fazendo no doutorado, por que seu doutorado é importante. Pode ser qualquer assunto, mas você tem que explicar por que seu doutorado é importante. E aí tem outras habilidades. Por exemplo, a habilidade de desenvolver uma pesquisa é algo que se aprende. 100% se aprende. Porque eu não nasci sabendo que eu tinha que fazer um grupo controle e que o grupo controle eu tenho que subdividir entre um grupo que eu faço tudo que eu faço com os outros grupos, mas não doso, e outro grupo que eu nem toco, sei lá, que a gente chama de sham, né? Sham treatment, que é aquele grupo que você faz tudo que é necessário menos o tratamento. Então, por exemplo, os ratinhos, eles têm uma cirurgia e uma injeção de um remédio. Esses ratinhos do grupo controle, eu vou fazer a mesma cirurgia, mas eu vou injetar um líquido tipo água, sei lá, alguma coisa assim, que não causa. Então, existem tudo isso, são habilidades que eu aprendi. Então, assim, eu acho que para quem quer, eu acho que você consegue desenvolver várias habilidades. E, de novo, eu estou elaborando junto com vocês essa resposta. Eu acho que não dá para ser bom pra caramba em tudo, mas eu acho que você pode ser suficientemente bom na maior parte das coisas que são necessárias. E, eventualmente, você vai acabar desenvolvendo habilidades que, com o tempo, né, nós somos jovens, a gente está desenvolvendo várias habilidades que talvez daqui a 5, 10 anos a gente tenha outro podcast e a gente vai falar, caraca, a gente está muito melhor do que a gente era. Então, eu imagino que o tempo também é um fator aqui para desenvolver habilidades. Não dá para aprender tudo de uma vez, mas com tempo e consistência, você vai ficar bom nas coisas. Sim. É isso, Excelente, minha opinião sobre isso. Não, perfeito, perfeito. E você ressaltando aqui novamente uma palavra é ser suficiente, né? Muitas vezes você não precisa ser o melhor do mundo. Por exemplo, sei lá, você quer tocar violão. Você pode penar, pode ser muito difícil. Pode ser que você não vire o melhor dedilhador lá de todos, mas você vai conseguir tocar umas 10 músicas. E é tá isso, ótimo. sabe? E tá, pô, é suficiente para você. Você consegue fazer uma música. Exato, exato. E perfeito, Concordo. Daniel. Gostei muito de trocar uma ideia com você, de sua disponibilidade, do seu entusiasmo. Foi Acredito top. que seu crescimento aí com certeza vai ser cada vez maior, e especialmente pelos seus motivos, né? De estar compartilhando com o pessoal e mostrando um pouco da sua rotina, inspirando as pessoas. Eu acho que isso é algo de muita honra. Sim, e motivador, né, como um todo, não tem nem o que dizer. Sim. Eu agradeço vocês ao convite e a oportunidade também que vocês estão me dando aqui. Porque é interessante que é uma das primeiras vezes que eu, em português, estou contando essa história que eu estou contando. Olha isso. Porque, em geral, eu falo em inglês ou em hebraico, né, sobre a minha história, sobre as coisas que eu tenho feito. Então, em português, é uma das primeiras vezes que eu estou contando a história assim, numa live, né, num podcast. E eu agradeço e, de novo, eu acho que se você me permite, Carlos, eu só falaria que é muito fácil me colocar numa posição idealizada e é justamente isso que eu quero quebrar, com essa ideia de que eu sou melhor do que alguém, que eu fiz alguma coisa que é diferente de alguém. Eu sou uma pessoa completamente normal, igual a todo mundo, que deu sorte e teve no momento certo uma sacada de falar com a pessoa. E eu acho que essa sacada, de novo, e coragem, e essa sacada e essa habilidade, voltando à palavra habilidade, pode ser desenvolvida. E eu acho que é isso. Essa é a ideia da gente tentar. Vamos tentar. Essa é minha take-home message, né? Minha mensagem para casa. Maravilha, maravilha, Daniel. E então ficamos aqui com essa conversa aí. Muito obrigado novamente. Acompanhem Obrigado o a vocês. Daniel aí nas redes sociais, pessoal. Ele
Como que está as suas próximas previsões aí? Vai postar muito mais material? Vai focar mais no científico? Como que é? É uma boa pergunta. Estou desenvolvendo Tô essa descobrindo, hipótese aí. Essa Eu, habilidade. eu, fa- eu faço uma hipótese e aí testo, vejo se dá certo ou não. Aí vou, Sim. vou. Mas sim, eu tenho liberado aí vídeos informativos sobre vários conteúdos relacionados à engenharia biomédica, inclusive o ultrassom que eu trabalhei, né, durante o mestrado e doutorado, esse ultrassom não invasivo para o cérebro e para o melanoma. E estou cobrindo aí esses conteúdos de uma maneira fácil, de 1 minuto no máximo, 1 minuto e 20, assim, onde a gente fala usando vídeos, né? Eu, quando digo a gente, porque eu era bem ruim em mídias digitais, mas a minha esposa tá me ajudando demais, a Carol, e ela, então, só mencionar ela aqui, porque vocês vão ver o meu perfil, vocês vão ver a coisa bem feita. Minha esposa é Sim. demais, agradeço muito ela. E então eu estou lançando esses vídeos, estou experimentando, vou fazer umas lives aí, tem umas lives que a gente tem agendada com estudantes aqui nos Estados Unidos de engenharia biomédica e que eu não posso falar ainda que a gente está confirmando, mas com médicos que estão também trabalhando em grandes centros aqui em Harvard. E estou confirmando essas lives, mas a ideia é nas próximas semanas lançar mais conteúdo, porque eu acho que eu identifiquei com toda essa história que a gente trocou aqui hoje, que eu contei para Uhum, vocês, eu identifiquei que falta também muita informação em português uhum. sobre engenharia biomédica. Engenharia biomédica é um universo gigantesco, onde você pode desenvolver tratamentos e soluções para doenças e infinitas coisas. Checa lá que eu estou comentando. Eu vejo aqui que tem menos de 1 minuto de live, então, É isso então, pessoal. Muito obrigado aí, Daniel, novamente pela sua participação. obrigado a Obrigada, vocês. Daniel. Segue aí o Daniel, deixa o like no vídeo e deixa um comentário aí que a gente vai estar respondendo. Então é isso, Daniel. Muito obrigado. Um abraço. Grande abraço, viu? Obrigadão. Tchau, Um tchau. joinha. Tamo junto. Tamo junto.